nosso entrevistado. Então, boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, projeto de extensão aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje é uma edição especial desse projeto. Estamos em colaboração com a Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Estamos ao vivo também no canal do YouTube da SBENC. Posteriormente, a entrevista estará no canal do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências no YouTube, certo? Hoje a nossa convidada, professora Lenir Bastos Amon, muito obrigado pela presença e seja bem-vinda. Boa tarde, então, eu quero saudar a todos e todas que estão aqui, em especial o pessoal que está aqui participando, né? Dizer que é uma honra, é um privilégio, e eu quero já iniciar dizendo que eu guardo, assim, uma profunda admiração, reconhecimento por tanta gente que me carregou nos ombros, que me carregou no colo nesse tempo todo da minha história de formação e de atuação profissional no campo da educação e particularmente da educação em ciências e educação em química. Eu não vou nomear aqui, né, mas vou dizer que foi muito bom, assim, nos últimos dias, né, após esse convite para estar aqui hoje, eu fazer, assim, voos da imaginação, viagens no tempo, né, e não vou ter em uma hora aqui espaço para trazer para cá, assim, muita coisa, né, de tanta vida que tem para a gente relembrar, né. Mas é muito bom rememorar, né, esses velhos tempos, e nessa fase, assim, em que eu estou, vamos dizer assim, ainda transitando entre estar vinculada à Unijuí ou não, né? Eu recentemente me aposentei, né, oficialmente, e continuo ainda com algumas atividades na Unijuí, né? Agora, é claro que com outra forma de vínculo, né? Mas dizer que a gente sai da universidade e a universidade não sai da gente, né? Acho que é mais ou menos essa a minha sensação que eu guardo, né? E eu digo assim que, ao mesmo tempo em que eu me desafiei agora nos últimos dias assim a pensar um pouco sobre a minha história, como é que foi assim esse processo, né, da minha constituição no meu lado da vida profissional, né? Formação, atuação profissional. Ao mesmo tempo, me vinham imagens assim de como que, ao longo desse tempo que eu vivi, o campo da política pública, né, o campo também da nossa comunidade científica, da área de ensino, de educação, enfim, como que isso também foi sendo um processo, né, que eu guardo percepções, vivências muito ricas, né, disso tudo. Então, é um pouco assim um cruzamento entre a minha história e as minhas percepções também sobre isso, né? Eu disse que eu não vou nomear pessoas, né? Mas só para dizer assim um pouco que eu tenho dois âmbitos, acho que um assim muito forte é o da Unijuí, né? Eu vou citar aqui Mário Osório Marques e o professor Otávio Luiz Maldaner, e daí não vou citar tantas outras pessoas que, em nome deles, né, eu acho que estão representadas aqui do ponto de vista do meu contexto da Unijuí, né? Quanta história, quanta interação, aprendizado, formação, enfim, quanta mudança. E do lado da comunidade, que aí, então, abre um leque muito maior, né? Eu vou citar a minha querida professora Roseli Schnetzler, né? Nossa primeira doutora na área de ensino de química aqui, depois tantos outros, né, professora Roseli? Não vou nem citar quem está aqui à minha frente agora, né? Senão também me delongo muito, mas assim, eu quero dizer que eu fui carregada no colo, né? Que eu consegui dar minhas primeiras engatinhadas, os primeiros passos, porque eu tive pessoas, né, que me permitiram, né, seguir andando, dar os passos, enfim. Então, assim, a minha gratidão, meu reconhecimento, né, minha admiração,
E também a esse projeto, né, Carlos? Que bom, né, que vocês estão aí provocando a gente também a fazer essas viagens aí na história, né? Não sei se você quer, então, agora me colocar alguma questão, quer que eu comece Então, falando? Por favor. a nossa questão, a grande questão, né, da entrevista é de que você nos conte sua trajetória pessoal, profissional, acadêmica, como foi a construção dessa história. Acho que bem à vontade para a construção dessa resposta. Isso, eu acho que vou falar rapidamente sobre a minha formação, né? Porque eu acho que provavelmente todos já sabem, mas eu venho de origem na graduação do que a gente chama de área técnica, área, né? Vim de um outro lugar, vamos dizer assim, né? Na área dura, que a gente dizia, né? E isso aconteceu porque no meu ensino médio eu sempre estudei em escola pública, né? Na minha educação básica. Mas quando eu ingressei no ensino médio aqui em Juí, saindo da escola estadual de ensino fundamental, que até hoje está no centro da cidade, a gente chama Ruizinho, né? E na época em Juí estava criando o Ruizão, que até hoje existe, que é a escola, então, que é a Escola Rui Barbosa Estadual do Ensino Médio. E nós éramos 3 turmas do ensino fundamental, e o Estado aprovou, então, a criação da escola de ensino médio, mas não houve condições para, em março, estar tudo pronto para nos acolher. E aí eu recebi bolsa para estudar numa escola particular, privada. Então, eu fiz o meu ensino médio numa escola da rede sinodal aqui de Juí, né, que é a escola de referência que desde aquela época prepara para vestibular, esse tipo de situação, né? Então, até faço um gancho rápido, assim, que hoje a gente tem, né, o país estimulando, né, que a escola pública seja valorizada e que os estudantes da escola pública tenham acesso, né, a, enfim, valorizar essa escola pública, né? Então, eu, na época, estudei numa escola privada, mas como bolsista do Estado, né, todo o meu ensino médio, e fui influenciada a fazer vestibular fora, né? Por isso que eu sou farmacêutica bioquímica de graduação. O meu professor de química orgânica do ensino médio me levou para o laboratório de análise clínica dele, que ele era farmacêutico bioquímico, e eu vivenciei muito ali durante o ensino médio essa atividade ali, já para que eu fosse depois cursar o curso de farmácia. Me formei em Santa Maria, em 70 eu entrei, em 1973 eu me formei em farmácia, em 1974 em bioquímica, que era análise clínica na época que eu optei, né? E eu trabalhei em 1975 neste laboratório, né, que eu era então ali no centro da cidade, e estava muito bem de vida, eu não seria professora, né? Eu tive uma formação assim na área técnica, a gente diz, né? Mas havia muita falta de profissionais, e eu era muito chamada para tanto na área da química, da farmácia, como também na área de ensino. E eu, durante 1975, então, trabalhei no laboratório de análise clínica todo o ano, mas já também atuando no ensino médio, à noite, né? E também na Unijuí, que na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juí, a FAF, eu comecei também a ser professora de Química ali, assim como colaboradora aurista, né? Que aí eram períodos que eles ajeitavam em períodos especiais que eu conseguia compatibilizar os horários, né? Entre essa vida de atuação como farmacêutica e também já como professora. Em julho de 75, eu fui convidada para fazer mestrado pela FAF. Seriam abertos os cursos na área de saúde mais tarde, né? E não havia mestres, tinha bolsa já assegurada, né? Vínculo com a instituição, enfim. E foi uma decisão assim das mais difíceis da minha vida, né? Eu saí da minha carreira de farmacêutica, análise clínica, para fazer mestrado. Não sabia o que era mestrado.
Aí, não, mas estudar sempre é bom, né? Tudo que você estuda, ninguém vai te tirar. Depois você volta de novo, se for o caso, para atuar na análise clínica, né? O resultado é que eu fui fazer mestrado em bioquímica, então eu segui 2 anos estudando na Federal do Paraná e cursei mestrado em bioquímica, né? Nada de formação para ser professor. Em março de 78, daí, 76, 77 eu fiz o mestrado, março de 78 eu entro na Unijuí, daí como professora a tempo integral, né? E aí eu caí de paraquedas, assim, porque eu tinha que ser professora. Nós tínhamos muitos alunos de licenciaturas que vinham a Ijuí porque não havia cursos de licenciatura para o ensino médio, na época, em todas as áreas. Tínhamos muitos alunos aqui na Unijuí. Meus alunos eram professores experientes, né? E eu era professora de química orgânica, de bioquímica no início, né? Eu estudava química orgânica para ensinar eles, quando eles já sabiam muito mais do que eu, né? E eles me chamavam de guriazinha, alguns, né? Bom, não vou contar tudo, que eu sei que não tem muito tempo, mas para dizer que a minha origem foi esta, né? E eu caí na Unijuí, o que acontece na Unijuí? Já no final dos anos 70, ali, né? Eu entrei em 78, em março, eu passo a atuar com professores de escolas, com licenciatura. O Otávio Maldano, ele estava saindo para fazer mestrado na Unicamp em Química e eu fiquei, né? Eu nem conhecia ele direito. Nem conhecia, na verdade. Se encontrasse, acho que não conhecia ele fisicamente também, né? Nesse momento que eu ingressei na Unijuí ali, né? Na FAF. O resultado é que, assim, a primeira experiência que eu vou narrar era um projeto de extensão com professores rurais de classes unidocente e multisseriada. Alfabetização, 1º ao 4º ano. Todas as áreas eu representava a área de ciências, aqui da Unijuí, da FAF, e nós tínhamos todas as áreas, para com os professores mudar o material didático, a alfabetização, entenderam? Em vez de ficar todo mundo lendo no Brasil inteiro a Eva viu a uva, a gente criar materiais. Eu lembro que a gente fez um material com as professoras, eram vários municípios aqui da região, né? Sobre a produção da erva mate, o milharal em flor, enfim. Então, eram estudos que nós fazíamos com as professoras para que a matemática, as ciências, a história, a geografia... E eu tinha chegado do meu mestrado achando que eu ia atuar no laboratório, fazer pesquisa em bioquímica, né? Bom, não havia isso na minha universidade, eu não sabia, né? Bom, então aí eu não vou contar também toda a história, mas o tempo foi passando, e a gente ali já nos anos 80, a gente teve um período em que nós fomos provocados a propor um curso de extensão para professores de ciências, né, que era como ensinar ciências na escola. E nós é que tínhamos que elaborar essa proposta e fazer essa formação dos professores. Foi assim uma época em que a gente fez algo que depois, logo em seguida, vimos que não era por aí, né? Não, eu me lembro que eu até fiz uma proposta, eu fiz na época, de ensinar, por exemplo, a partir de visitas às oficinas. Vamos visitar o senhor que conserta a geladeira e vamos entender o processo de química, de física, né? Ele vai nos dizer como é que ele funciona lá com o conserto da geladeira, nós vamos estudar na escola, né? No 8º ano, por exemplo, né? 8ª série na época. Ou pegar um carro, vamos estudar como é que funciona o carro, vamos na oficina, o que será que ele vai nos falar sobre essa combustão do combustível e tudo que tem que acontecer, e o rádio e a parte elétrica, porque era química e física que teria que entrar. Bom, mas logo a gente saiu dessa fase, eu acho que o Otávio Madani estava também retornando para a Unijuí, e ali, então, começa nos anos 80, a fase em que nós tínhamos os grandes projetos apoiados pelo PADCT CAPES, né? Eu não vou ter muito tempo, mas eu
teria muito o que falar aqui, né? Nós temos o projeto SUMECIM, que era um projeto, era um chamado Subprojeto de Melhoria de Ensino de Ciências e Matemática, uma coisa assim. Era um projeto de formação dos formadores das licenciaturas, né? E que daí também atuavam como professores de escola. Nós éramos 10 ou 12 instituições de ensino superior. A URGS, a PUC, enfim, pegava todas essas grandes e as comunitárias, né? Como nós, a de Caxias do Sul, acho que, enfim, éramos 10, 12 instituições e os nossos formadores vinham de muitos lugares e foi, assim, acho que uns 3 anos em que a gente estudou muito. Então, eu estudei epistemologia, história da ciência, sociologia, psicologia, né, os grandes teóricos da psicologia, enfim, estudávamos, né, éramos um grupo de, sei lá, 50 pessoas, mais ou menos, né. Ao lado disso, na Unijuí, nós tínhamos sempre encontros semanais de estudo entre as áreas das licenciaturas e da extensão, entendeu? Então, eu quero frisar isso na minha entrevista, esse ponto. A minha formação na área da educação, desde que eu pisei ali no meu campo profissional, ela se deu mediante espaços de estudo coletivo, planejamento coletivo, ação coletiva, tudo junto, entre áreas, né? Entre a licenciatura e o professor que atua na educação básica e os futuros professores, enfim. Nós dizíamos assim a ideia da autonomia como conquista, porque o professor precisava de espaço para estar conosco. Na segunda-feira à tarde, os professores de ciências não tinham aula nas escolas, em toda a região, eram muitos municípios. Eles vinham na segunda de tarde para a Unijuí, eles tinham atividades lá e cá, né? Mas toda a segunda de tarde, 4 horas, era dedicado ao projeto Melhoria, né? E ao lado tinha o projeto SUMECIM, que a gente tinha aqueles estudos todos, que eu havia falado antes, né? Então, eu vou falar assim que daí, anos 80, né, no começo, a gente tinha esses espaços e logo teve, então, a produção de livros didáticos, na época, para as diferentes séries, ensino fundamental, ensino médio, mas mais o ensino fundamental, né? Mas nesse tempo, ali nos anos 80, a gente ainda manteve os grandes conteúdos, né, ensinados em cada série na escola. Por exemplo, biologia, lá no 5º, 6º, né, 7º, daí química e física era na 8ª série, né? Nós produzimos aquele livro que ficou muito conhecido na época, né? O foco era na experimentação, a introdução da experimentação, trabalhos em grupos entre alunos na sala de aula, né? Muitas coisas interessantes, interação entre as disciplinas, né? Principalmente química, física e biologia. Então, nós planejávamos, no caso nosso, o de química, mas nós tínhamos interação com as séries anteriores, né? E a licenciatura também acompanhava isso. Então, nós criamos na licenciatura 4 disciplinas de 60 horas, Ciências 1, Ciências 2, Ciências 3, Ciências 4. Cada uma era para um ano letivo, lá no 5º, 6º, 7º, 8º ano da escola, entenderam? E a gente planejava em conjunto, acompanhava. E no ensino médio, na parte da licenciatura do ensino médio, que eram 3 anos, nós tínhamos a instrumentação ensino de Química 1, 2, 3, que era também voltada ao 1º ano, 2º ano, 3º ano. Então, tinha a produção de material didático com os professores para cada ano, e isso também perpassava pela formação no contexto da licenciatura, né? Junto com a ideia de introdução da experimentação, nós tínhamos, assim, para todas as séries, nós tínhamos grandes temas, que era saúde, alimentação, energia, ambiente e universo. Então, em todas as séries, nós tínhamos esses grandes temas que mais ou menos perpassavam, né? E claro que o foco era a gente introduzir o uso da linguagem específica a cada ciência. A química entrava um pouco nas séries anteriores, mas
basicamente, ela ficou focada na oitava série, na época, né? Não havia o nono ano para os mais jovens aí, né? Bom, bom, eu não vou falar sobre a proposta da oitava série agora, né? Vou dizer que nós também começávamos a fazer pesquisa, olha só, né? Eu acho que eu era muito... Eu hoje, mais do que naquele tempo, né, me via e me vejo num ativismo, né? Eu sempre, olhando para trás, ainda ontem eu pensava nisso, como me fez falta na minha vida eu ter tempo, né, para mim, que era muita coisa que vinha à frente, né, a lista sempre grande. Então, publicar, fazer pesquisa sempre foi assim algo problemático, vamos dizer assim. Mas a gente iniciou pesquisa, né, e aí nós fomos às escolas para estudar os resultados desse desenvolvimento dessas propostas na época nas escolas. E logo a gente percebeu que havia um grande problema, que as nossas propostas por série não rompiam com aquela linearidade, aquela fragmentação, né? Cada conteúdo, plantas aqui, vegetais lá, né? Animais e bactérias, e daí química e física lá no final. E aí nós, então, trancamos, porque a editora publicava os livros, né? A gente trancou, literalmente, na editora, a venda desses livros, e daí, já entrando para a década de 90, ali, né, a gente começa, então, tiramos o GPEC, e aí começa a fase da situação de estudo, que tomara que eu tenha bastante tempo de falar sobre isso, tá? Bom, mas também quero dizer que, ao lado disso, a gente tinha sempre também um trabalho com a editora Unijuí, até hoje, né? E Mário Osório Marques, né, estava sempre com a gente, enfim, né? Também a pós-graduação, a iniciação científica, enfim, né? Mas a editora, então, eu lembro que foi criada a revista Espaços da Escola, eu participei do conselho editorial desde a criação da revista aqui, e era mesmo um espaço reservado aos professores de escola para publicar suas ações, suas reflexões, enfim, né? E aí vem, então, rapidinho, vou contar um pouco que a gente participava de muitos eventos também fora. A gente está muito longe aqui, tá, gente? Nós moramos muito longe. Quem veio já sabe, né? Quanta história para chegar até em Ijuí. Então, a gente também ia bastante para os eventos, porque a gente não tinha, né, perto de nós, uma vida acadêmica que, por vezes, tem lá em São Paulo, em outros lugares, né? Então, a gente participava de eventos, né? Acho que alguns lembram do Simpósio Sul Brasileiro de Ensino de Ciências. Esse evento foi muito importante para mim, para minha geração aqui do Sul, né? A gente se encontrava com a comunidade científica da área de ensino de ciências ali, né? E a gente viajava levando as caixinhas, né, dos experimentos, né? Então, a gente ia também dialogando com a comunidade, né, da área, nos eventos, os EDECs, eu não preciso nem falar, né? Nós tínhamos os EDECs aqui, o Simpósio Sul Brasileiro, depois começamos a transitar mais com a reunião anual da SBQ e com a divisão de ensino da SBQ, enfim, né? Então, assim, essa parte dos eventos, sempre também eu tinha que ter uma janela aqui para falar bastante, porque como era importante, né, para mim, me expor, né, e ser, assim, provocada, né, puxada a orelha muitas vezes, né, que coisa boa de a gente ter esse enfrentamento de pessoas que não entendiam direito por que a gente estava com aquele tipo de material didático que já estava circulando, enfim, né. Então, ali nos anos 90, também a questão da política pública, né? A gente estava começando aí a ter esses anúncios dos PCNs na época, né? E com a guinada ali para a gente criar o GPEC, que eu estava falando ali no início entre 80 e 90, por ali, né? Nós tínhamos um projeto que chamava Revitalização da Licenciatura de Ciências, que teve apoio também da CAPES lá. Depois tivemos vários anos vários projetos aprovados pela FINEP, eu acho que alguém tem conhecimento de livros, né? Que eram projetos, assim, Unijuí, PUC e URG, né? 3 instituições parceiras
Maria do Carmo, tivesse tempo agora de abrir, né? Mas quanto estudo, quanto aprendizado, quanto... Meu Deus, né? E nós tínhamos o projeto A Comecinho, daí, lá por década de 90, acho que de 90, né? Eram várias instituições do Estado também que participavam, e tudo isso foi culminando com a história da criação do GIPEC, né? Nós tínhamos na licenciatura, uma época lá, o projeto Adote uma Escola, era anos 80 ainda. Isso também, eu lembro que eu falava muito sobre isso aí fora, né? Cada estudante da licenciatura, quando chegava no curso, primeiro semestre, adotava uma escola, né? E ali ele ia fazer o aprendizado do que é a vida na escola, né? A cada semestre ele tinha atividades diversificadas e ele trazia as suas vivências da escola, e cada escola é uma escola, né? E cada aluno da licenciatura também tem um olhar diferente, né, para cada escola, enfim. E nós fazíamos esse ir e vir também, pelo projeto Adote uma Escola, dessa interação com o contexto da educação básica, né? Bom, aí vou falar, acho que já, depois vocês podem perguntar sobre isso para mim, detalhar algumas coisas, eu acho, não sei que hora que já é, mas eu quero já entrar no tempo em que, final da década de 90, ali, né? Quando a gente vai 97, 98, 99, entrando para 2000, onde a gente tem, então, a criação do GIPEC. O GIPEC é nosso grupo de pesquisa, até hoje está aí, né? O Otávio foi sempre o nosso grande líder, né? E ele nasce junto, então, com esse movimento de a gente superar aquele modelo de currículo que nós tínhamos, né, de formação de professor, na licenciatura e também na interação com as escolas, que era focado naquele ensino seriado ali, daquela forma, biologia aqui, planta lá, animal aqui, corpo humano lá, né, e química e física lá no fim. Então, a gente, na época, eu até posso dizer que em 95, 90 e pouco ali, eu fui convidada para participar do conselho editorial da revista Química Nova na escola, né? Era porque eu tinha, assim, uma tradição um pouquinho anterior ali na criação da revista Espaços da Escola. Acho que foi isso, não sei quem está aí, né? E eu viajava pelos eventos levando a revista Espaços da Escola para divulgar, e eu acho que eu era, talvez eu fiquei conhecida por esse movimento de divulgar nossa revista, enfim, chamar que as pessoas publicassem trabalhos. Então, eu participei do Conselho Editorial da Química Nova na escola. Para mim, meu Deus, foi também uma escola assim, que abriu de forma assim, muito peculiar, né, perspectivas e visões, enfim. Então, eu estava falando isso também porque, quando criamos o GIPEC, né, havia essas interfaces já, né? E aí a situação de estudo, a gente criou pensando assim, né, de que o conceito substância, conceito é palavra, né? A palavra substância, né? Quantas vezes e em que contextos os nossos estudantes usam a palavra substância? Eles. Com que sentido, com que significado? Como que evolui, né, esse processo de significação, primeiro de apropriação, uso, né, se apossar dessa palavra. E então a gente falava muito isso, né, que disponibilizar o acesso à linguagem química, né, não é coisa do 8º ano, 8ª série na época, né? Então nós começamos esse movimento. Eu me lembro que eu tinha um processo de pesquisa que era numa escola de ensino fundamental ali, no 4º ano, inclusive acho que na Química Nova na escola número 2, tem um trabalho publicado meu com a professora do 4º ano, onde na época a gente, e o pessoal do Conselho Editorial até me ajudou bastante a arrumar melhor aquela proposta de artigo, né? Que era exatamente, né, a defesa
do uso da palavra, do conceito substância, já desde o 4º ano. Então, eu trabalhei isso com a professora e depois, então, saiu um artigo até hoje, agora mesmo orientando o meu doutorado, mais ou menos fez esse movimento com os professoras do 4º ano, lá em Frederico Westphalen, na rede municipal, também trabalhando com isso, né, no 4º ano, ainda é um desafio, né, inserir, era 2 coisas, né, inserir o uso da palavra e eu até hoje defendo, né, tabela periódica na parede da sala de aula desde o 4º ano. Como é que o mapa pode estar, e eles usam o globo, também é complexo, né? Pensar nos países e os continentes e aquela parte da água e da parte do continente. Eles vão estudando, os dinossauros que não existem mais, eles gostam, né? Aquele lado imaginativo. Então, usar a palavra elemento que tem na tabela e diferenciar do que é substância, e diferenciar a substância como teoria e como realidade, né? Então, era um desafio que a gente já tinha, né? E eu agora vou sair um pouco de mim para dizer que no GPEC nós dizíamos isso, né? Que a finalidade da escola é ensinar ciências, né? A nossa atividade é de ensino, a do estudante é de estudo. Mas nós precisamos estudar também, nós formadores, nós professores, em qualquer lugar, né, da escola básica, da escola, estudar situações, porque tudo que nós ensinamos no caso de química tem a ver com algo no mundo real. Não precisa estudar tudo no mundo real, não. Mas quando eu quero que a criança use o conceito, a palavra, né, que ela use numa situação vivencial, existencial. Então, situação de estudo, né? Criar a necessidade de estudo em nós também, professores. Né? Ela não é inata, a atividade de estudo, ela precisa ser criada. Né? Ninguém nasce já, né, apto a estudar. Né? Então, a ideia da situação de estudo, eu me lembro que a gente estudava bastante sobre isso. Também preciso dizer que nós começamos a estudar, foram muitas as nossas referências. Roseli, na época do Ausubel, né? Foi importante aquele estudo lá, meu Deus, né? A ideia da espiral, dos ancoradores prévios. Bom, a gente vai rompendo com algo nas questões teóricas, faz algumas rupturas, mas também tem alguns continuismos, né? Mas a gente foi avançando. Eu falei para vocês que nós sempre tivemos grupos de estudo na Unijuí e também nesses projetos, né? E eu sempre estudei com pessoas da área da educação, das diversas áreas, filosofia, estudar dialética. O que é lógica formal, lógica dialética? Lá pelos anos 80 ainda, né? Eu vinha da área técnica, né? Eu não tenho formação de professor. E apenas hoje engatinho ainda na área da educação, né? Mas quanto eu aprendi, gente, quanto eu estudei, por ter esses espaços entre colegas e esses livros, essas obras, né? Que a gente estudava e discutia, e até hoje. Quando eu digo que eu estou numa transição, né? Que é aquela frase, a colônia sai da pessoa, a pessoa sai da colônia, mas a colônia não sai da pessoa, né? Então, eu acho que a academia é isso também, né? A gente não abandona isso. Eu quero continuar nos grupos de estudo, né? Que bom que eles estão disponíveis aí na Unijuí, enfim, né? Quanto estudo, né? Quanto aprendizado, e ainda tudo está no começo. Eu queria começar o doutorado agora, né? Então, assim, nós tínhamos a ideia de produção de currículo desde que eu cheguei, lembram? Que eu fui atuar com os professores de classe unidocente multisseriada do meio rural, longe, né? A produção do currículo, de material didático, eram livros didáticos que a gente produziu naquela época para os professores usarem na escola. A gente fazia paródias de canções, era muito material rico, assim, já lá na minha origem, no ano de 70, aí no final da década de 70, né?
Então, a produção de currículo nunca separada da formação do professor. E a formação do professor é tanto da universidade, como da escola, como da licenciatura, né? Sem separar isso. Pesquisa, ensino, extensão, né? Pesquisador experiente, jovem pesquisador, né? Então, o GIPEC, ele se cria nesse contexto, né, de que o GIPEC se chama Grupo Interdepartamental, porque na época nós tínhamos departamentos, né? Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências, né? E nesse período, então, eu saio para fazer doutorado em educação, no ano 2000, por ali, né? Quando o GIPEC estava já criado, mas ainda estava na fase mais inicial, eu estava ainda engatinhando, ainda estou hoje, né? Mas que bom que minha querida professora Roseli me acolheu, né? Topou me segurar, né? E eu, enfim, me tornei doutora, né? Eu fui para a Unimep porque a Roseli estava lá, e dizer que eu voltei daí do doutorado, né? E aí ingresso na pós-graduação, que também já estava criada aqui. E a situação de estudo, para nós, ela é tanto hoje como lá no início do ano 2000, o mesmo desafio, e ao mesmo tempo a mesma aposta. Nunca deixamos de apostar, ninguém de nós do GIPEC, na situação de estudo. É fácil? Nunca dissemos que seria. É muito difícil. Tivemos uma escola, porque situação de estudo, veja bem, não é algo que o professor aplica. Então, inclusive, nós publicamos 3 situações de estudo, bem no início. Acho que quase as 3 primeiras, né? Porque daí tinha uma certa ideia de como que era, né? Bom também ter, assim, um certo exemplo. Mas a tendência do professor pegar e aplicar aquilo ali, né? E a situação de estudo é o professor, entre colegas professores, que vai estudar também, antes vai planejar. A situação da vivência, então, ela é identificada por um grupo, formação inicial, formação continuada de professores. Ela não começa já na sala dela, ela começa com o estudo da situação, tem que ser identificada uma situação a ser estudada, né? E aí a situação ela necessita ser conceitualmente rica para as diversas ciências, né? Para que a gente fique, em termos de escola, ou no caso da escola básica, 3 meses estudando essa situação de estudo, entre disciplinas, né? Tá? Contando com cada disciplina em separado, porque cada aula é de uma disciplina, né? Mas a escola trabalhando naqueles 3 meses aquela situação de estudo. Eu lembro quando eu acompanhei numa escola a situação de estudo do aquecimento global do planeta, na época, há 25 anos atrás, estava correndo bastante todas as revistas, essas Veja, Visão, que vinham assim, aquela capa, né? Começava a ser falado do aquecimento global do planeta. Tudo que está acontecendo hoje, lá na época, os professores e alunos do ensino médio e nós estudamos todas as previsões que hoje, e lá dizia, daqui 25 anos vai acontecer isso, tsunamis, e vai acontecer todos esses incidentes climáticos que nós estamos ainda, e vai vir ainda mais, né? Mas é um exemplo, assim, é uma situação que não é só do livro de química ou do livro de biologia, né? Ela é uma situação existencial da vida que, de alguma forma, chamou atenção ali, né? Ela é identificada, e aí, então, se faz o estudo, o planejamento das aulas, né? Daí, quando ela é desenvolvida em sala de aula, algumas atividades entre disciplinas, a própria avaliação acaba sendo entre disciplinas, alguma parte, né? Porque tem a visão da situação vivencial e também depois as especificidades de cada disciplina ali, né? Então, é muito complexo eu falar aqui de situação de estudo, a situação de estudo é um objeto real, né? Então, é complexo por natureza, tá? É da vivência, e ela, conceitualmente, né, vai sendo ressignificada, a visão dela em si como existência, né,
mas por meio das essências também de cada campo disciplinar, né? Então, a gente, no caso do conceito substância, né? Pegando um exemplo, conceito de substância, eu sempre digo, desde 95, né, que não teria uma aula onde eu estou ensinando química se as crianças não usam a palavra substância. O meu velho exemplo é que, na época, eles estudavam o leite no 4º ano, e diziam, o leite tem muitas coisas, tem proteína, tem água, e daí faziam lá o estudo, né? Tem a lactose, o açúcar, tem gordura, e daí estudava nata, manteiga, fazia o queijo, daí era proteína, caseína, dava o nome, né? Então, o leite tem muitas coisas, porque não podia botar essa palavra, né? Isso é do 8º ano. Então, tem que entender, né, com que nível de complexidade é usada a palavra, com que nível de conceitualização mais vivencial ainda, né? Então, assim, só para resumir, eu acho que a maior parte já sabe, nós vamos introduzindo, desde os anos 80, isso vale, né? Isso é válido. Vamos introduzindo a linguagem química, tá? Então, a substância, ela é substância porque ela tem um nome químico, né? Uma fórmula química definida. Pelo menos isso, né? Alguma informação sobre o nome químico, a fórmula química, senão também eu não sei que substância é, né? Então, é muito complexo estudar dessa forma. Eu dizia para vocês agora há pouco que situação de estudo a gente nunca vai pensar que é algo fácil, simples, né? E eu acho que eu tenho que ir parando, eu estou olhando que já está avançando na hora. Eu quero dizer assim, talvez que, para abrir as perguntas aí, que como é bom assim a gente ter essas oportunidades de estudo coletivo, espaços, né, de estudo coletivo, planejamento coletivo, ação coletiva, avaliação, pesquisa, quanto possível, né? Eu tenho, nos últimos anos, um estudo sobre educação integral, currículo integrado, né? Trabalho com o princípio educativo, tenho me dedicado a estudar um pouco lá das origens do Gramsci, do Saviani, e então fala educação omnilateral, mas eu tenho falado educação integral, né? Que talvez desde a origem, lá com os meus professores das classes unidocentes multisseriadas do meio rural, até hoje, talvez seja esse o desafio, né? De a gente avançar muito na área específica, mas na relação com as demais áreas, disciplinas, para compreender o mundo. Eu falava de autores, né? Eu tenho feito muito duelo, assim, comigo, Vygotsky, Leontiev, Freire. O que é diferente entre eles? Então, o mediador da constituição da mente, do pensamento, é quem? É a palavra, é o signo, né? É a atividade, é o mundo, a realidade, como diz Freire. Se eu pego um, eu tenho que desligar o outro, desvincular, sabe? Então, essa coisa de romper com algumas coisas nos nossos referenciais, mas também tem um certo continuismo que vai se transformando, né? Isso é muito bonito. Não estou simplificando, por favor, né? Me entendam. Mas eu diria assim, né? Desde sempre, o que me constituiu profissional da área da educação foi o estudo coletivo, até hoje. O cabelinho está branco, né? Até quero dizer, não estranhem que eu estou com curativo aqui, é só um procedimento que eu fiz ontem, e eu combinei com o Carlos que acho que não atrapalharia muito, né? Estou aqui para dizer que estou aberta para a gente conversar, eu tenho mais coisas para falar, mas eu preciso parar, eu acho, que já falei demais. Me desculpe, muito obrigada. Por hora. Carlos. Não falou demais. Eu abro, então, para as perguntas, comentários aí do público que está assistindo. Desculpa que eu falei pelas orelhas, né? Como sempre, vou desligar. Não falou, não. Temos ainda bastante tempo. O pessoal que está aqui assistiu pode fazer comentários, perguntas, fiquem à vontade. Maria Inês. Oi, boa tarde. Inês, querida, um abraço, querida. Então, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu não posso deixar de dizer, Eleni, que é um presente de Natal te ouvir hoje, viu? Um presente muito especial. Toda a história que você conta
é tão importante, tão preciosa, né? Faz parte aí da história da comunidade do ensino de Química. Você tem uma sabedoria gigante, eu aprendo toda vez que te escuto. E hoje, te ouvindo também, né, a gente tem essa dimensão, né, de como você e o GPEC, vocês de Juí, Maldaner, vocês foram muito vanguardistas, vocês foram muito à frente, vocês são à frente. Viu? Então é isso, minha querida, é só mandar um super beijo e dizer da minha alegria dessa oportunidade que a SBEM está oferecendo aqui para a gente, viu? Roseli. Bom, primeira coisa, tão bom ver todos vocês, todos vocês. Eu acho que você tem total razão, Inês, quando você fala que o pessoal da Unijuí foi vanguardista, e historicamente sempre será. Como é que eu vejo a importância das situações de estudo, né? Em primeiro lugar, como a Leni colocou muito bem, quebra aquele currículo tradicional, né? Mas, além disso, enfatiza a transdisciplinaridade, ou seja, desde 1975 que a gente escuta falar em CTSA. Mas ninguém sabia fazer. Além disso, promove o quê? A formação do professor pesquisador. Então, é uma coisa assim tão bem articulada que eu não canso de dar parabéns para o Maldaner, para a Lenir, para o grupo todo da Unijuí fazer isso. E a outra coisa que eu queria destacar na fala da Lenir é uma coerência enorme na defesa do estudo coletivo. Eu tive o imenso prazer de orientar a Leni na tese de doutorado dela. E a tese dela, para mim, em termos de inovação na formação de professores, é espetacular. Os módulos triádicos, juntar o formador, o licenciando e o professor da escola, né? Para quem não leu e não conhece a tese dela, o professor da universidade ou formador ensinava um tópico e depois o professor da escola ia dizer como é que ele ensinava aquele tópico, no sentido de romper a distância entre teoria e prática docente, né? O que eu acho mais interessante na tese dela é que quem mais ganhou, bom, todo mundo ganhou, mas quem mais ganhou foram os formadores da universidade, que não tinham a mais mínima, eu ia falar, mas agora não dá, né? Da ideia do que acontecia na escola. Então, Lenir, parabéns, sua tese é uma das minhas grandes queridas, sabe? Tem a da Inês também, lógico, mas enfim, parabéns por tudo aquilo que você já construiu, promoveu, formou. Muita gente já passou pela sua mão e eu, como uma das velhinhas da área, tenho mais que agradecer, né? Tudo aquilo que você tem feito. Beijão. Eu acho que eu posso falar um pouquinho, Carlos, aí, né? Deve. Assim, ó, Inês e Roseli, né, colegas, assim como vocês estão falando isso em relação ao Unijuí, tudo bem que seja até verdade que a gente foi um tanto pioneiro aí, né, enfim. A gente diz que a situação de estudo é uma inovação,
curricular e da formação do professor, sim, né? Há muito tempo as publicações têm saído assim, né? Agora, eu quero dizer que, assim, falar um pouquinho da área, né, colegas? A nossa área de ensino de química, educação química, ela cresceu muito, porque, lembra, né, colegas mais antigas do cabelinho mais branco, nós não tínhamos revista da área, né? Nós não tínhamos os eventos, eu lembro do EDEC, depois foram vindo outros, né, eventos científicos, congressos, enfim, né? E aí nós tínhamos os grupos, né? Assim como vocês estão falando da Unijuí, para nós, quando Lila veio para Ijuí, Roseli, né, enfim, todo mundo vinha, e a gente ia também, entendeu? É isso que nos propiciou, né, fazer entre o ponto, sempre tivemos o contraponto, que eram os grupos. Acho que isso é importante, a gente ter essa dimensão, quem eram os grupos, que com eles é que a nossa área se constituiu. Eu, no meu grupo, me constituí, mas também na área como área. E a área foi se constituindo e nos constituindo. Então, esses diferentes grupos, eu vejo a Lila ali, né, Lila? O grupo de vocês, meu Deus, né? Eu lembro da Alice Casimiro Lopes, né? Quanta influência que ela nos provocava. Eu lembro, uma vez eu estava numa mesa com ela, e eu, assim, quando eu digo que eu estava e ainda estou engatinhando, né? Até hoje, né? A gente se sentiu com a orelha puxada, no bom sentido. Mesmo eu com a Roseli, né, Roseli? Quando eu digo que você também foi uma das pessoas que me carregou no colo, me deixou engatinhar, né? Eu acho que nós somos uma comunidade assim. Não estou errado, não estou falando besteira, né? Uma comunidade científica, vou dizer assim, que lá na SBQ, por exemplo, começamos a nos debater com questões, nós não queríamos aquela famosa premiação, lembra? Não queríamos tantas coisas, né? E éramos discriminados, né, por algumas visões que nós tínhamos mesmo da química como ciência, chamávamos conferencistas internacionais, que nossos colegas da área dura, mesmo na hora da conferência, às vezes cometiam atitudes assim de não diálogo, de não, né? Enfim, a gente vivia também. Eu lembro da Roseli dizendo, né, que a área de química e a área de ensino de química como caminhos paralelos que nunca se encontram, né? Eu não tive isso na minha universidade, né? Então, talvez isso nos deu aquela história de poder voar sem as asas, né? Mas também a gente voa anda com as pernas que a gente tem, né? Então, acho que a gente teve uma certa força dessa ideia do coletivo, Mário Osório Marx, editora Unijuí, tudo, né, nos puxando e nos levando para as escolas, para essa ideia da universidade comunitária, e o que é o comunitário, né? Para a Unijuí é muito diferente do que nas PUCs ou em outros lugares, por exemplo, né? Não estou falando nada contra, estou falando que é diferente. É isso, ó, a diferença. Maria do Carmo Galeazzi, a gente nas viagens, né, dos nossos projetos, a viagem inteira batalhando ali para reconhecer as diferenças, entendeu? O que era mesmo diferente no nosso discurso com o discurso ali do pessoal da PUC, da URG, ou, entendeu o que eu estou falando, né, gente? Então, acho que nós somos grupos que temos diferenças e que nas diferenças é que nós fomos crescendo, né? De minha parte, eu percebo muito isso, né? E esses grupos foram crescendo e eu diria que nós sempre resistimos, né, colegas? Nunca desistimos. E hoje o tempo é pior, muito pior do que era nos tempos mais antigos. Muito pior. Né? O vazio das licenciaturas, eu aqui, ó, na Unijuí estou saindo agora. Mas quantos anos que eu não atuo na área de ensino de química? Eu sempre tive orientandos, algum outro da área de ensino de química. Mas eu passei a orientar, né, orientandos do mestrado e doutorado de todas as áreas, né? Por quê? Porque nós não tivemos mais licenciaturas há muito tempo, né?
Então, nós temos alguns problemas, né? E a contra-reforma? Não vou nem entrar também nessa seara, mas os problemas que nós temos hoje, quando eu falava antes em educação integral, que para mim é o que sempre nos moveu aqui, né? Eu penso que hoje é muito mais difícil, e o nosso discurso deve ser o quê? Resistência, a vida toda. Sempre foi difícil. Hoje, mais ainda, né? Ser contra a cultura do ódio, ser contra as reformas que estão indo para trás em vez de ir para frente, né? O apagão das licenciaturas, a educação atrelada aos interesses do capital, do mercado, e não a educação que conforme desde, não é porque tem a Constituição de 88, e nem a LDB de 96, que diz lá que a educação existe para propiciar o desenvolvimento das pessoas para a vida, né? Cidadania, sociedade, tanto no trabalho como na vida, enfim, mas também é uma prerrogativa que a gente endossa, é ou não é? A educação é para isso, professor de química é para isso. Que ninguém tire o nosso valor de professor de química. Só que tem o apagão. E eu sou uma pessoa que estou aqui muito mais que vocês, né, há muito tempo, com a nossa querida área de ensino de química apagada, né? Então, eu diria assim que nós talvez tenhamos sido assim um pouco de vanguarda, porque nós apostamos sempre na força dessas interações, desses coletivos. As mudanças, eu coordenei um seminário das licenciaturas ali acho que era na década de 90, início de 90, na época ali do projeto Sumecim, que chamava Seminário Estadual das Licenciaturas. Eram quase 40 licenciaturas de ciências aqui no estado. Cada licenciatura veio trazer suas experiências e eu lembro que fizemos grupos por subtemas, né? E eram várias áreas e tudo, né? E o grupo que eu trabalhei, eram subgrupos, o meu era a ideia de instituir mudanças nas estruturas. Existem barreiras estruturais. Até hoje nós temos que pensar nisso. As estruturas dos currículos, as estruturas da política pública, de não sei de quê, da universidade, dos departamentos, da faculdade, então um está aqui, o outro está lá. E o nosso documento defendeu assim: romper com as estruturas, é difícil mudar as estruturas, romper com as barreiras estruturais, mas principalmente aqui, as estruturas da nossa mente. E nós defendíamos que não é porque eu estou no departamento tal que está longe do outro departamento, da faculdade tal que está longe da outra faculdade, não tem nada a ver. Nós vamos criar, na segunda-feira de tarde, na quarta de manhã, nós tínhamos o encontro dos professores da universidade, todas as áreas para estudar livros, sociologia, filosofia, psicologia, né? História da ciência, mil coisas, né? Na quarta de manhã, segunda de tarde era outra, era semanal, né? Então, veja bem, romper com as estruturas dos currículos, que está fora da cada pessoa, também é importante, dos espaços, né? Criar esses espaços. Por que a gente não cria? Porque aqui nós somos também estruturados numa forma... A Roseli, ó, lembra? Racionalidade técnica. E a Roseli dizia, vamos minar por dentro. Tem que minar por dentro. Criar a racionalidade crítica, emancipatória, para não dizer prática, além de prática, né? É minar por dentro aquilo que está tudo separado, fragmentado. É difícil, gente. É difícil criar novos espaços. Mas apostar nisso, botar as caras. Eu botei as caras e olha, vou usar a palavra assim, devo ter feito muito fiasco vida fora por aí, né? Mas a gente botava as caras, acho que vocês concordam comigo, né? Se submeter ao crivo. Nós sempre gostamos disso, né? Não tivemos muito medo de nos expor. Acho que apostávamos e apostamos na força das interações. Com os diferentes, né? Sempre ali contando a outra forma do outro autor, e a gente vai assim, né, se constituindo. Que hora que é? Passando da hora. Desculpa, era para vocês perguntarem mais coisas aí.
mas agora acho que já falei demais, né? Estamos abertos a outros comentários, fiquem bem à vontade. Pessoal que quiser. A Shirley levantou a mão. Sim, estou aguardando abrir a câmera aqui, acho que daqui a pouco aparece para vocês. Então, professora Lenir, queria te agradecer. Eu sou professora de Química e entrei no mestrado esse ano, e é tão bom te ouvir, né? Sim, uma das pioneiras aí do programa, enfim, né? Então, agradecer, porque final de ano, todo professor aqui sabe como a gente está, né? Todo mundo já meio cansado, buscando as últimas forças, e aí a senhora vem, assim, com toda essa energia, contando toda essa história, né? Então, eu queria, na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento, e o que ficou, assim, muito marcado para mim também, tomara que a gente consiga dar continuidade, né? A essa história tão bonita que vocês iniciaram, assim, e que a gente entrou com as coisas já meio prontas, né? A revista, os eventos, a gente gosta muito de participar e aprende tanto com eles, né? Então, até fiquei meio emocionada aqui ouvindo, assim, porque aí ouvi o começo disso tudo e estar aqui né, contigo e com outras pessoas que estão aqui, que fizeram o começo disso tudo. Então, a gente que está entrando agora, assim, é emocionante, né? De poder tá ouvindo, né? Enfim, e aí vem essa responsabilidade também, né? De ter esse ânimo todo, essa força, esse entusiasmo, de poder dar continuidade, também talvez abrir novos caminhos, como vocês fizeram, né? Fazer uns fiascos também, queremos fazer também. Isso aí, vamos né? lá, necessário, Então, não é uma pergunta, né? É uma palavra assim, de gratidão. Isso, eu quero dizer assim que eu lembro do Walter Basso, que nos diz, né? Segurar as rédeas do processo civilizatório, né? Perguntando até onde fomos, né? Para onde estamos indo? Eu acho que essas questões, elas são essenciais. E nós, da área de ensino de química, né? Até onde chegamos? E eu lembro, né, Roseli, como a gente dizia, como a gente às vezes é imediatista, é tecnicista, né? Porque, desculpa eu falar só mais um pouquinho, mas nós somos a geração, nós do cabelo branco aqui, ó, tá? E vivemos essas mudanças todas, né, gente? Não vou nem historiar tudo aqui. Se eu contar como era a minha vida de criança, de adolescente, na época, assim, do acesso à comunicação, à informação, eram as enciclopédias que a gente tinha, e era uma coisa maravilhosa, ir lá, achar os verbetes e estudar aquilo ali, né? Ir para a escola era uma maravilha, né? Porque nós não tínhamos acesso à informação, né? Era só o rádio que nós tínhamos. Nós assistimos, né? As primeiras TVs preto e branco. Bom, aí falava que um dia ia ter até computador, talvez ia ter, e aí depois celular, controle remoto, essa coisa, o que apertar numa coisa que não está ligada. Bom, então a gente é de uma época que tudo aconteceu na nossa geração. E a gente se cobra muito, né? Todo mundo está aí cobrando professor, escola, que não muda. Gente, como não muda? É da nossa geração. A escola foi feita não para todos. A escola, as mães de vocês estudaram, né? As avós, as bisavós, tataravós, estudaram até o final do ensino médio, foram para o ensino superior. Então, a escola não foi feita para aquilo que está hoje na nossa Constituição, na LDB, enfim, né? A todos, né? Então, tem os jargões que a gente tem que criticar muito, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar que a gente não pode ser imediatista. Eu acho que a gente avançou muito, gente. Avançou muito do que não tínhamos e do que temos hoje. Mas hoje nós temos outros problemas, que eu falava antes, que está pior do que estava antes. E nós não temos o espaço para ser professor de química. A finalidade da escola que nós pensamos não é a mesma da política pública que está aí, né? Bom, então a culpa é do governo, é de quem? A culpa é nossa, da humanidade. Por isso que o Walter Basso diz, né, qual é a existência que a gente criou até aqui, né? Para onde vai? Qual é a direção, né? Então, claro que tem que também se preocupar um pouco com a velocidade, porque se você não tiver as mudanças, como eu dizia antes, nas estruturas das cabeças e das instituições, mas a gente é que institui, né, gente? Então tem que ter essa paciência pedagógica,
as novas gerações provavelmente vão, tomara, né, oxalá, possam cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, cuidar da vida de todos, né, dar condições mínimas de existência digna, né, a todos, com justiça, né, com equidade, tudo aquilo que a gente fala lá na política pública, mas que seja de verdade. Agora, sem espaço para existir o professor de química, ou das outras disciplinas, né, não podemos aceitar. Então, é resistência, gente. Agora é tempo de resistência. Tempo de regressão, a gente tem que resistir. E estar aqui hoje é a forma como a gente pode resistir, né, Viviane? É isso, é a gente se abraçar junto, não adianta só chorar, né, que aí também não adianta. Olhar o tanto que se avançou e se abraçar para ganhar força e seguir, né, ainda se ajudando a seguir engatinhando, porque é difícil, gente. Como é que nós vamos superar esses problemas do vácuo das licenciaturas de química, do espaço na escola, né? Mas nós não vamos nos entregar, vamos? Não, isso. Então, vamos lá. É difícil, é. Assim é que nós falamos com a situação de estudo também, né? É fácil? Jamais. Né? Mas o pouco que a gente consegue, a gente avança. Antes eu comecei a dizer que numa escola nós conseguimos implantar todo o currículo, ali do 5º ano até o final, até 9º, e depois o ensino médio, com situações de estudo e ensinando os conteúdos para o vestibular, para tudo também, porque a gente não quer fazer uma escola para preparar para o vestibular e a outra para estudar situações de estudo. Não, é exatamente para que ele se aproprie de forma, né, significativa, com significado existencial vivo, né, da nossa forma de pensar, de falar, de ver o mundo do ponto de vista da química, né, gente? Outra coisa, não vamos esquecer, hein, que agora, na BCN, ali nas unidades temáticas, objetos do conhecimento, agora nós estamos lá no 4º ano, eu sei porque eu estou trabalhando com isso ainda, né? Está lá, misturas, materiais, transformação, só que ainda está a transformação reversível e irreversível, continua, né? Velho, mas hoje está colocado lá. Adianta? Não, porque a gente não tem. Então, é nossa responsabilidade, gente. É nós, do ensino de química, que vamos responder. Como que nós vamos ensinar química para que as pessoas estudem química e aprendam química, e nós também aprendermos química com esse significado vivo, social, existencial, né? Que desenvolva, né, as pessoas na inteligência, na mente, e também para que essa mente, essa inteligência crie condições mais dignas de vida também, né, na sociedade. Estou falando demais, mas eu quis lembrar do Walter Basso para dizer segurar as rédeas do processo civilizatório, né, com ele. Isso aí. Tem um recado aqui. Carlos, eu acho que já passou, né? Então, estou passando para você. Então, tem um recado rápido aqui da professora Maria do Carmo Galeazzi, que ela disse que não tem como falar porque o microfone dela está com problema. Ela manda um abraço aí para todos que estão presentes, em especial para a Roseli, para a Lilavati, para a Maria Inês, e agradece aí a fala da professora Lenir. Um abraço para a Maria do Carmo. E na fila, para fazer um comentário, nós temos a Márcia primeiro e depois a Lilavati. Então, Márcia. Bom, boa tarde, professora Lenir, obrigada primeiramente pela sua fala tão inspiradora. Eu sou uma admiradora sua de longe, né? Te vejo nos ENECs, mas também vejo seus textos, e que bom escutá-la hoje à tarde pessoalmente. Eu já me identifiquei de cara com 2 características que a senhora trouxe na sua fala: ativista, né? Porque eu também me vejo extremamente ativista, fazendo tudo, indo para as escolas, no PIBID, em 2 mestrados, coordenadora da especialização, enfim, então, assim, em muitas atividades, mas também o local longínquo, né? Eu, atualmente, também moro no local de difícil acesso, moro em São Raimundo Nonato, no Piauí, né? Bem ali no sertão, no interior, e ali estamos na Universidade Federal do Vale do São Francisco.
Cheguei lá há 2 anos e estou ali trabalhando com a formação de professores. E algo que a senhora falou que me chamou a atenção, né? Uma coisa também que a professora Roseli citou do seu doutorado, do modelo triádico, né? No PIBID, eu acho que a gente faz um pouco isso, né? Porque nós temos ali o supervisor da escola, que ele vem até a universidade, faz o planejamento conosco, tenho eu, que sou a coordenadora diária, e a cada 8 estudantes que estão em um núcleo. Então, nós fazemos coletivamente, o professor traz aí qual que vai ser o conteúdo que ele vai trabalhar naquele mês, e aí, coletivamente, a gente pensa nas estratégias, a participação que os alunos do PIBID podem ter, pequenas inserções ali para colaborar. Então, eu vejo, assim, muito positivo, no entanto, muito restritivo ainda, né? Porque não são para todos. Esse é o grave problema do PIBID, que não são para todos, apesar de ser um projeto, uma política pública que tem chegado até a ponta, mas a gente consegue ver limitações, né? Porque ainda assim são para poucos estudantes ali. E algo que a senhora falou que eu gostaria de que pudesse aprofundar um pouco mais da sua trajetória, foi daquele projeto Adote uma Escola, que eu achei bem interessante. Quando a senhora, pelo que eu entendi, né, a senhora falou que cada estudante da licenciatura adotava uma escola, e aí semestre a semestre eles tinham atividades, né, desse ir e vir, e aí teria essa interação com a educação básica. E aí, assim, eu também sou coordenadora de licenciatura, e aí eu fico pensando assim, que interessante que é um aluno ter, assim, desde o começo essa adoção da escola, né, adote uma escola, mas ao mesmo tempo, a senhora não acha que seria interessante o aluno da licenciatura, ele ter a oportunidade de ir para mais de uma escola durante o estágio? Porque assim ele pode vivenciar realidades diferentes, o que às vezes acontece numa escola pode ser um problema na outra, pode ser uma solução em outra, né? Inclusive porque até esse ano nós tivemos aí uma nova política pública, né, de que temos até julho de 2026 para alterar as nossas licenciaturas para que o estágio esteja desde o primeiro semestre aqui dentro dos cursos, né, de formação de professores. Então, também é um elefante branco, a gente não sabe bem como fazer isso, estamos discutindo no nosso colegiado, né, essa questão de ter estágios desde o primeiro semestre, mas me chamou a atenção essa sua fala, né, esse fragmento da sua experiência, se a senhora pudesse compartilhar um pouco mais com a gente. Isso. Obrigada, Márcia. Vou falar rapidinho. Então, primeiro sobre a pesquisa que eu desenvolvi durante a tese de doutorado, né? Nós pensamos assim, cada disciplina da licenciatura, para além dessas que você cita, de repente, que são já da área de ensino, de alguma forma, né? Mas em todas as disciplinas do curso de licenciatura, seja uma química analítica, uma química orgânica, uma físico-química, ou uma psicologia da educação, ou sei lá, né? Ou mesmo uma disciplina pedagógica, outras, ela tem importância para formar o professor, constituir o professor, todas. Só que o formador que ensina ali, por vezes é preso na sua disciplina departamental, né? E não trabalha essa importância, nem o formador ali, professor da licenciatura, tem a dimensão da importância que tem cada, porque senão ela não estaria ali, né? Então, nós fizemos isso, né, Roseli? E aí, então, eu diria assim, que isso que você disse que faz, sim, é isso, é a interação triádica, que a gente pegou pelo menos esses 3 sujeitos. Às vezes tinha mais, pós-graduando, mas tem que ter nesse espaço o formador da licenciatura, que atua ali, da escola básica, né, e o licenciando na sala de aula. E aí, a pergunta básica era essa, né? Qual é a relação dessa disciplina com a realidade e a melhoria da escola, né? Então, o professor da escola tem uma certa dimensão disso, mais do que o formador, muitas vezes. O de psicologia, né, Roseli, falava assim, eu ensino teorias da aprendizagem. Eu não tenho nada que ver com... Porque eu fazia um contato anterior para conhecer o contexto, daí havia um planejamento da aula com o professor da escola, né? Todo um processo assim. Então, é só para dizer que assim, é a defesa de cada disciplina da licenciatura contribuir para formar no conteúdo específico, seja de química, seja qual for, teorias da aprendizagem, sim, mas 5% do tempo que seja, né? Tinha um autor que nos inspirava lá, dedicar a isso, né? Pelo menos. Bom, agora sobre o Adote uma Escola, tá? Então, a gente percebia que o estudante ia para a escola nessas disciplinas de
práticas, de estágios, né? Mas a complexidade da escola acabava escapando pelos dedos, vamos dizer assim, né? A inteireza da vida na escola. Por isso que nós adotamos nessa época ali, durante alguns anos, isso, né? E os primeiros 3 dias de aula da licenciatura, a gente juntava os alunos do salão de atos com todos os professores do curso e os novos alunos da licenciatura. E a questão era assim, por que você escolheu fazer curso de licenciatura, né? Qual é a sua percepção disso? Porque, às vezes, ele queria ser químico, né? Mas caía ali, nós não tínhamos bacharelado na época, né? Era só licenciatura. Então, já eram 3 dias de trabalho, e aí terminava nessa questão do adota uma escola. Então, a gente fez essa experiência de que ele tivesse um contato mais aprofundado com uma escola, né? E ele fazia, sim, daí os estágios, tudo nessa escola. Mas nós tínhamos espaços em que eles ouviam as apresentações dos colegas que estavam em outras escolas. Para as mesmas questões, eles traziam as outras realidades, tá? Então, foi isso. Eu acho que ficava, talvez, sim, uma certa lacuna, concordo com você, porque ele não entrou em várias escolas, como muitas vezes né? Então, esse risco dele ficar meio bitolado numa escola e desconhecer a realidade das outras, eu concordo com você que é uma certa lacuna ali, né? Com certeza. Mas a gente fez assim, na pesquisa na época mostrou resultados muito interessantes disso. E cada semestre ele se aproximava da escola com uma certa finalidade, um certo recorte da escola, né, que ele fazia. E a outra coisa é que nós tínhamos também experiências entre escolas, isso eu não vou ter tempo de falar, né? Mas nós juntávamos todas as licenciaturas para também fazer os relatos entre áreas. E eu queria muito falar de uma coisa assim que eu achei que foi a coisa mais importante da minha vida na Unijuí, mas como não é de fora, eu não falei, que é a criação da MOE-do-CITEC, Mostra Interativa da Produção Estudantil em Educação Científica e Tecnológica, termina com Científica e Tecnológica. Nós nunca fomos a favor de feiras de ciências do jeito como ela era feita, historicamente, aqui na Unijuí. Feiras de ciências, clubes de ciências, que às vezes são os alunos melhores que saem da vida do currículo normal para viverem, então, esse lado da ciência, né? Não é isso sempre, mas no caso da nossa mostra, é trazer para a mostra a produção do ano, né? Então, é muito interessante. Então, é um pouco também essa ideia de juntar. Nós tínhamos um seminário entre licenciaturas e também essa mostra interativa, que agora já está na 8ª edição, né? Pulamos na pandemia e está andando. Mas eu preciso dar a palavra para a professora Lila, né? Porque eu acho que o tempo está passando. Márcia, até podemos trocar figurinha, tá? Eu posso passar materiais para você, eu tenho muito material guardado, vou ter que dar um jeito de me desfazer, tá difícil. Mas tem o material do Adota uma Escola ainda que eu posso te passar assim, tá? Professora Lila, posso já passar direto, Carlos? Vai. Depois da professora Lila, temos a Maria Helena, também que está inscrita. Então, eu não tenho pressa nenhuma, tá, Carlos? Nós também não temos pressa. Eu não tenho pressa nenhuma, eu só estou lembrando que você falou que era 1 hora, né? Mas, por favor, Lila, querida, quero te ouvir. Acho que o seu microfone não está aberto. Isso. Foi bom demais rever você. Você foi um anzol que me puxou para fazer essa participação aqui. Pensei que eu ia ficar caladinha, mas não resisti. Primeira coisa, ver vocês na tela, quem eu conheço e quem não conheço. É lindo demais, gente. As carinhas, Inês ali, de repente iluminou, abriu a tela, falei assim, gente, que bonita que ela está. A Rose com essa cara séria, de repente ela ri. É tão bom, é muito emocionante, gente, é muito emocionante. E a Leni foi uma pessoa determinante para me captar mais ainda para essa questão dos encontros, porque a minha participação começou lá no Rio Grande do Sul, principalmente, acho que foi. E o mais gostoso é que ela chegava como se a gente conhecesse, abraçava a gente, aquela felicidade, todo mundo alegre. Essas coisas seduzem, né? Seduzem também.
Admiro demais o seu percurso, a sua história me comoveu, porque você foi uma peregrina nessa busca de levar alguma coisa que para você era significativo demais, e que você sabia que não podia ficar parado dentro de você. Né? Essa sensação não é a química somente, né? Não é fenômeno, não é disciplina somente, é uma coisa interna, que é a própria universidade que cada uma construiu consigo mesma. Onde vocês estiverem, vocês vão ser eternamente professoras e aprendizes, eu sinto isso. E depois de mais de 50 anos de aposentadoria, sei lá, se eu fiz em conta errada, você vai ter sempre retornos. Eu tenho retorno, assim, de repente, de uma pessoa, não faz mal, é uma pessoa, mas é uma qualidade. A gente fala que impossível, o Brasil é enorme, é maior que o mundo. Por que eu falo isso também? Porque eu continuei trabalhando com formação de professores no interior de Minas, depois eu dei uma guinada para a escola indígena, e aqui nós fizemos, em Minas Gerais, a construção da própria educação indígena, currículo, etc. Depois a gente é chamada, né, pelos outros grupos indígenas. Fui trabalhar com os ticuna, lá no Benjamin Constant. Conheci a passagem minha de entrar na barca, atravessar o Amazonas, pela primeira vez na vida. Gente, é um portal. E você vai virar uma pessoa miserável. Você não sabe nada, você não sabe o que fazer, você só aprende. Você vai ter ressignificação de qualquer coisa. Quem sou eu? Aqui eu já tinha essa experiência com o grupo Chacriabá. Entrei numa sala de crianças, de menininhos, que eles achavam ótimo ter sala, ter uniforme, ter fila. Tudo que a gente queria destruir, eles queriam reconstruir, para entender que eles são dignos, né? Aqueles meninos, assim, de 7, 8 anos, eram tão puros. É uma descrição terrível que eu tenho. Quando eu olhava para eles, eu não queria olhar, porque senão eu ia, vamos dizer assim, destruir a inocência deles. Era uma coisa assim, grave demais. Então, eu estou estimulada a falar dessas experiências, porque a gente fica muito sozinha depois que se aposenta, e principalmente quando você sai um pouco da linha dos grupos, né? Vocês têm que se unir, têm que fazer isso tudo. Mas hoje eu li uma coisa interessante no livro do Mancuso, que fala sobre plantas. Eu gosto muito de plantas e de estudar plantas medicinais. Ele estava conversando, escrevendo a conversa do Charles Darwin com um determinado personagem sério de uma fundação botânica, sinal. E o Charles Darwin sempre fazia experiências com plantas, em 1800 e pouco. E ele estava decepcionado, porque ele estava tentando fazer uma experiência com sementes na água e tudo, e as sementes não germinavam. Aí o determinado superior lá fazendo, as sementes não flutuam, quase nenhuma semente flutua. O que me veio na cabeça essa experiência, essa narrativa? Porque vocês espalharam sementes, e elas não vão flutuar, elas vão germinar. Cada semente que vocês estão levando, milhares de sementes espalhando por aí, elas vão depositar, passar desse tumulto, essa tormenta toda, vão germinar. E as carinhas que eu vejo aí desses menininhos novos, assim, dessa menininha nova aí, que delícia, vocês já tocaram lá no coração de cada um desses aí. Então, eu quero agradecer demais o convite que o Carlos me fez para participar desse meeting, né? E ver as carinhas lindas, assim, que vocês trazem luzes de muita construção antiga, de muita coisa, muita luta, que apesar de tudo que a gente está tentando construir na nossa própria vida, e eu sou uma pessoa eternamente insatisfeita com as coisas, com a nossa condição de buscar um equilíbrio, não busquem o equilíbrio é rígido, não busquem, estou brincando, viu, gente? Mas essa desproporção que a gente traz, às vezes atrapalha muito, né? Ou então essa ênfase da gente pensar, tá tudo tão difícil. Não, é devagar mesmo. E com uma pessoa, você pode fazer uma semente germinar. Qualquer coisa que germinar é vida. Elas estão sempre com uma latência de ser vida, de demonstrar a vida,
que é o que todo mundo tem aí nessas carinhas que eu estou vendo aqui. Tem uma latência aí, não tem pedido, não tem nada pedido. Tá? Então, eu agradeço muito e um abração para todo mundo aí. Só para dizer uma coisinha rápida, Lila, querida, né? Bonito ouvir você, meu Deus, que vontade de ouvir mais. Mas uma coisa que me ocorre é assim, né? Que você fala das sementes, das plantas, né? Da germinação, da frutificação da vida, né? Mas, assim, eu não gosto da ideia de erva daninha, né? Nenhuma planta é erva daninha. Mas hoje, na sociedade que vivemos, gente, sem pensar em equilíbrio, mas um pouco a pergunta assim, quais as redes de significação nas quais nós nos constituímos? Então, a questão ideológica, né, essa não neutralidade, não isenção, né, de não ser parcial, né, mas a gente pensar assim que cuidar dessas redes de significação. Quais são as vertentes do bem, as correntes do bem? Que nenhuma erva daninha, seja cultura do ódio, negacionismo, que seja essa ideia de contra-reforma da educação, que, em vez de beneficiar o desenvolvimento humano para a vida digna na sociedade, vai beneficiar o sistema do mercado capital que está aí, né? Entendeu? Então, por um lado, né, Lila, a gente fica com a pulga na orelha também, né? E a gente quer dar espaço para todos, né? Todos aprenderem química, todos, mas para o bem de todos. E aí começa, então, a andar bem, né? Mas, obrigada, Lila. São as questões aí que o Walter Basso nos coloca, né? Temos a professora Maria Helena, que é a próxima a falar, e depois a professora Maria Jaqueline. Helena, um abraço, querida. Maria Helena. Desculpa, Carlos, que eu te interrompi, mas Imagina. Eu olhei a Maria Helena agora, me deu um nó aqui também. Pois é, que dá mesmo, né? Nossa, a Lila que eu não vejo desde o milênio passado, gente, o que é isso? E ela falando toda poética, das sementes, ai que maravilha, gente. Que encontro, viu, Carlos? Parabéns aí pela organização, parabéns à SBENC por estar aguardando e apoiando essas iniciativas da memória, que a gente está também com uma comissão, levantando aqui as coisas, né? Até falou a importância dos grupos, né? Que a gente participou, que a gente constituiu, né? Que a gente dialogou, que a gente discutiu, que fez um monte de coisa neles, né? Isso aí também que é uma coisa muito importante. E me chamou muito a atenção, né? No depoimento da Lenir, dela também, como eu, ser, vamos dizer, escolhida pela profissão, né? Porque é uma profissão que a gente não escolheu. Eu também não tinha escolhido ser professora, não. A vida que me levou para isso, né? E no fim a gente cai lá e fica com muito gosto e com muita ação, né? Então, Lenir, a questão da resistência, né? É uma coisa muito importante. Aqui eu não sei se tem mais gente de São Paulo, do Paraná, porque a gente está Inês está aí. Está numa situação muito, muito delicada aqui, sabe? Meus alunos, eles não têm tempo nem de refletir, porque é tanta solicitação da plataforma, das metas e do não sei o quê, dessa ideia neoliberal que está entrando com tudo, principalmente Paraná e São Paulo, porque a porcaria que estava no Paraná foi importada pelo Mas é por tudo, aqui também tem. Mas está, assim, absurdo, né, essa resistência, não tem jeito. Então, aí eu acho que, sei lá, talvez a gente tenha que pensar em algumas outras formas, porque na nossa época também era resistência, né? Eu lembro bem que a gente chamava, né, Roseli chamava, eram os projetos alternativos do ensino de Química. Aí, acho que foi no ano que eu fui para o EDEC, aí em Ijuí, no milênio passado, também, acho que foi no final dos anos 90, que eu te conheci, participei de uma oficina que vocês deram com os experimentos, né? Falei do Proquim, nossa, foi um negócio muito bacana. E aí, acho que foi aí que o Maldaner começou a falar, que alternativa aqui? A gente é inovador, né? São projetos inovadores, né? E acho que a gente tem que começar a pensar em inovações, mas, sei lá, tem as sementes, mas as ervas daninhas eu acho que estão comendo a gente. Como é que a gente vai destruir isso sem glicosato, né? Como é que a gente vai
vai fazer isso, né? Então, é um desafio a todo momento. E eu acho que aprender a lidar com gente, né? Eu acho que a questão da inclusão, que é outro nó também, né? É amorosidade, né? Como fala o Freire, né? Afinal, é gostar de gentes, né? E quando você fala que a gente não escolheu ser professora, né? Mas eu lembro de uma coisa, quando eu estava lá no laboratório de análise clínica, trabalhando como técnica, né? Vou dizer assim, e também em outros setores, mas a hora que eu gostava do dia era até as 10 da manhã, porque eu coletava sangue, e aí eu via as pessoas. Eu tinha as amizades que retornavam, me davam presente, e eu conhecia, mas o senhor de novo, e contava histórias. Então, também a gente fica pensando, né, se era mesmo uma escolha. Eu contei, né, que foi meu professor do ensino médio que me levou para o laboratório. Então, como a gente é constituído, né? Talvez esse lado, assim, um pouco mais de gostar de gente, seja uma provocação para nós, né? E pensando na tese, né, Roseli, esse professor de química, de fisicoquímica, por exemplo, acho que até você lembra, né, que ficou assim, ficou de boca aberta quando ele começou a ver a potencialidade do assunto daquela aula dele, sem mudar o assunto da aula dele. Mas o professor da escola sabia, falou com ele antes um pouco, e qual é o experimento que ele poderia fazer lá para o ensino médio, que ele nunca fazia nenhum experimento na aula de fisicoquímica, né? Daí eles fizeram o experimento, o da licenciatura, junto com o da escola. E deu tudo certo naquela aula, né? Então, dizer que gostar de gente é um pouco essa abertura também, né? De a gente sair da caixinha, né? Mas também com cuidado, porque sair da caixa, cuidado, né? Parece que a gente tem medo de tudo hoje, até das gentes, né? Para cá e para lá. Não quer ficar em cima do muro, não quer o equilíbrio, né, Lilavati? Mas é essa dificuldade, né? Onde é que está? Até vou dizer uma coisa rápida, né? Eu, há um tempo atrás, junto com meu marido Zanon, não sei se vocês sabem, a gente tem uma coluna de jornal aqui da cidade que se chama Convivências. E a gente escreve temas do cotidiano para reflexão e debate. Eu estou aqui defendendo a formação de gente pela educação, com os referenciais que eu conheço, mas falando, cada 15 dias que a gente tem, mas já faz um tempão, já tem muita coluna feita, 32 linhas por 15 dias, mas eu acho que é um pouco essa provocação, sabe, de a gente também sair da caixinha, e uma das grandes questões é essa, né? Como é que a gente sabe que a gente está segurando as rédeas, né, da constituição das gentes, que somos nós e que são os outros, as marcas, né? Digo, essa marca aqui sai, né? Mas as marcas que eu trago e que eu deixo, as marcas do humano, como diz o professor Pino, né? Essas é que a gente tem que cuidar. Eu dizia antes, cuidar das redes de significação do mundo, né? E aí nós temos essa história dos negacionismos, né? Então, de que lado a gente está? Porque é ciência, né? Mas aí sempre tem que ver, remexer, e hoje tem as fakes, tem tudo, tem artigos de revista super validado que a gente, né? Tem a meritocracia que está rodando para lá e para cá, né? E não o lado verdadeiro da constituição do homem, humana, da vida, né? Para todos, digna. Então, são os desafios, né, Maria Helena? Isso aí. Acho que a Jaqueline quer falar também. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui para não perder, porque é uma discussão aí que a gente tem travado, tem retomado, e acho que você também vai ajudar muito nisso, né? A questão, né, que Roseli colocou aqui já nos debates, a Agostina também, porque esses grupos que a gente constituiu, que trabalhava, era em cima do ensino, mas tinha uma preocupação muito grande, como você também colocou, e que é a substância, a questão conceitual, né? Então, como que a gente vai, assim, um apelo aí da gente reforçar isso, né, nas nossas atuações, porque está muito disperso, né, até você vê os títulos dos artigos das revistas, né, são enormes, parece aqueles explícitos dos livros renascentistas, né, que vai explicar tudo que tem lá, de tão particular que é da situação do não sei quem, com não sei quem, com não sei que lá, né? E aí, onde é que fica uma reflexão sobre o conhecimento, sobre
a questão conceitual, a questão do ensino, né? O Então, valor que não é o preço, né? Outro valor, isso, né, Marília? isso. Só complementar aí para você também falar um pouco, se você quiser. Obrigada, gente. Vamos escutar a Jaqueline, eu acho, né? Jaqueline, fica à vontade. Oi, gente linda. Eu não poderia deixar de fazer aqui o meu agradecimento, primeiro, né, à SBEM, ao Carlos, que está fazendo essa mediação e essa organização da nossa SBEM, de trazer os pioneiros. Nós estamos aqui com os pioneiros do ensino de Química, então, primeiramente, reconhecer o quanto isso é importante para as nossas gerações. E, claro, né, dizer que a Prof. Lenir plantou uma sementinha e eu não poderia deixar de agradecer, porque nós estamos aqui na FURG trabalhando com situação de estudo, trabalhando com as interações triádicas, e eu lembrei com toda a história, né, chegando à situação de estudo lá ainda nos primórdios, lá finais dos anos 90, né, Prof. Lenir, e eu era aluna da licenciatura em Química na Unijuí. Então, é para dizer que algumas sementes que são plantadas, e acho que foi muito bem dito aí pelas nossas queridas pioneiras que nos antecederam aí na fala, é que essas sementes, elas sim, elas dão frutos, né? E ao mesmo tempo que a gente sabe que tem outras ervas sendo disseminadas, eu acho que a Prof. Lenir, ela teve um legado importantíssimo lá no GPEC, né, o artigo aquele, Situação de Estudo de 2001, né, Prof. Lenir, acho que a gente precisa trazer ele sempre como um artigo referência, porque não está dado realmente, né, não está tão entendido ainda o que é produzir currículo articulado com com situação de estudo, que é um exemplo, mas tem tantas abordagens, né, temáticas, mas o exemplo da situação de estudo carrega consigo essas duas marcas tão importantes, que é, de fato, a significação conceitual, um conceito como substância, mas também trazer a interação triádica e a formação do professor da escola, junto com o professor da licenciatura. E aí, eu sei que a gente tem aí esse apagão das licenciaturas, aqui a gente não vamos ter um aluno esse ano na licenciatura em Química na FURG, e tivemos um no ano anterior, ou seja, é uma realidade muito complexa que a gente vive, né? Mas, claro, que reconhecer que existem esses pioneiros, né, que estão aqui, a nossa avó, Roseli, querida, está aí, o Emerson, vou pedir para o Emerson, que é do meu grupo de estudos, que veio lá do arquipélago do Marajó, está aqui conosco, para a gente mostrar que, de fato, as gerações vêm levando adiante essa ideia, Prof. Lenir, que na amorosidade você sempre nos apresentou. E eu acho que é isso que a gente precisa continuar fazendo. Eu até nem ia falar muito, porque eu sigo falando com a Prof. Lenir, a gente mantém sempre contato, ela abre a casa dela, a gente toma cerveja junto, e a gente discute situações de estudo e planeja tudo que... Mas aproveitar aqui em público, Prof. Lenir, para te fazer um pedido, né? Para ti e para essa galera que está aqui, tanto a Prof. Roseli, quanto as meninas aí, a Lila, essas meninas todas que estão aí, falando que estão de cabelo branco. As gurias. Essas gurias, exatamente, fazer um pedido para vocês, que são as pioneiras. Não nos abandonem. Eu fico muito chateada quando alguém se aposenta e aborta a missão. Então, é um pedido que eu quero fazer. Eu sei que tem outros projetos, tem outros objetivos, tem outros desejos, é um outro ciclo que passa a existir na vida dos aposentados, e eu espero me aposentar também, nós também, né, Carlos? Mas pedir para vocês que são as guardiãs desta história e dessa nossa trajetória aqui no Brasil, que não pendurem as chuteiras,
definitivamente. Claro, aposentada, mas façam escolhas, compareçam quando a gente chama, como a professora Roseli fez uma fala tão bacana no último encontro, acho que foi o último, né, Carlos, da SBEM, porque o mês passado não teve, aí agora a prof. Lenir, eu acho que é isso, é vocês fazerem escolhas de estarem conosco, mesmo que seja em doses homeopáticas. É esse o pedido que eu quero fazer, dar um beijo nesse cabelinho branco aí da prof. Lenir, dizer que eu amo ela, e acho que não vou poder ir no encontro do GPEC, que o pessoal está planejando o encontro do nosso grupo, que segue vivo, né? A gente tem sempre um pé no GPEC. E aí, ó, o Emerson bateu palma, mas não quis abrir a câmera, cadê ele? Para dizer que a gente tem que... Tá lá ele, ó, viu? Então, aqui tem 4 gerações, prof. Lenir, e isso é muito bacana, e é isso que a gente precisa continuar fazendo, e a SBEM está de parabéns por isso, e fica aí meu pedido. Vamos bater palma às 4 gerações de todos os cantos dessa comunidade querida, né? Do ensino de química. Só quero dizer uma coisinha, viu? Eu falei o conceito de substância desde o começo, quando falei em situação de estudo, retomei lá o artigo de 95, do 4º ano do ensino fundamental, e daí puxei para a situação de estudo e falei do conceito de substância, mas é um conceito, um exemplo, tá? Então, a gente falou do conceito de substância, e eu tenho dito que é o conceito central, né? Eu acho que se não tiver o conceito de substância presente na aula de química, não tem aula de química. Mas, claro que ele puxa outros. Equilíbrio químico precisa sempre? Não. Mas vai lá pela Santos, vai ter que ter também, né? Reação química precisa? Eu acho que quase sempre, né? Então, assim, a gente precisa discernir, há muito tempo temos falado isso, né? Já que também tu já sabe, mas só para esclarecer, se alguém não ouviu isso ainda, que a gente precisa definir quais são os conceitos essenciais ao pensamento químico básico. Então, porque conceito não é conteúdo. Os conteúdos, você só pode trabalhar com os conceitos. Para cada certo conteúdo, você vai requerer certos conceitos, palavras, né? Enfim. Então, assim, eu só quero deixar claro, né, que a palavra substância é uma que eu citei como exemplo, mas não é a única, tá? Junto com ela tem um punhadinho, tá? Que esse punhadinho não fique fora quando a gente pensa no ensino fundamental, depois no ensino médio, como essenciais para pensar quimicamente, falar quimicamente, olhar para o mundo do ponto de vista químico, agir no mundo, né? Tudo isso, tomar decisões, né? Avaliar se é pro bem, não é pro bem, como alguém falou, erva daninha é veneno, não é? Bom, então, e sempre essa coisa que é meio em aberto, mas que também, para aí, negacionismos à parte, fake news de outro, mas nós não vamos abrir mão do que é ciência. E ciência não é só o que... Então, pensar que os produtos, né, aquilo que está no livro, que está... Bom, é processo de crítica sempre, enfim, não vou entrar no detalhe aqui. Mas para dizer, então, que é um punhado, a gente tem dito isso há muito tempo, é um punhado de conceitos. Para cada fenômeno, situação vivencial, transformação química, fenômeno, fato, a gente tem ali substâncias e tem transformações. E tem nomes de substâncias que se transformam em outras, não é? Além do nome, tem fórmulas que, às vezes, a gente já pode usar na linguagem química, né? Fórmula da substância. Tem equação química, se for uma reação química, ou, enfim, né? Com qual linguagem? E a linguagem não é só essa de escrever, né? Então, tem que pensar nas diversas formas de linguagem, pensar, inclusive, na questão das pessoas com deficiência, que precisam também ter ajuda, né? Mas pensar que linguagem é tudo isso, né? A forma como a gente interage com o mundo, né? No mundo, não é com... Nós também somos mundo. No mundo, que é natural, mas que também já é artificial há muito tempo, né? Que nós transformamos, então nos tornamos humanos pelo trabalho, mudando a natureza, ou seja, deixando esses vestígios que, do ponto de vista material, químico,
nós vamos chamar de materiais outros, né, que ali agregam substâncias, transformações, né? Enfim, é um punhado de conceitos. Aí tem outros que, para certos conteúdos e situações, outras, né, vão ainda ser necessários, mas tem um punhadinho que, em tese, em todas as aulas de química, teriam que, de alguma forma, estar presentes, né? É um pouco por aí que a gente pensa, né? Bom, eu não sei se nós vamos, Carlos, seguir falando, se vocês me dão a palavra, eu vou seguir falando até não sei que hora, mas estou passando para você coordenar aí, né? E dizer... Eu perguntaria se tem mais algum comentário. Ninguém mais levantou a mão. Nós já estamos chegando a 2 horas de live, né? Então, eu acho que é um bom momento para a gente finalizar. É claro que as histórias são muito ricas e certamente poderiam emergir outros aspectos aqui, né, Lenir? Mas eu acredito que para o encontro de hoje estamos de bom tamanho, digamos assim, né? E, sem dúvida, né, acredito que esses momentos que a SBank vem proporcionando são muito positivos. Espero que a gente tenha mais momentos como esse, né? E certamente temos muitas pessoas aí que poderão colaborar com isso. Tá? Lenir, uma mensagem de despedida? Olha, eu quero agradecer, né, pelo desafio, pela oportunidade, né? Principalmente pela presença querida aqui das pessoas, né? Que ia ser mais complicado, pelo menos muito menos agradável e interessante para mim, né? Se eu estivesse falando para simplesmente eu e o Carlos para a tela, para a parede, né? Então, estávamos aqui entre amigos, amigas, entre colegas, né? E de repente, em 4 gerações de pessoas, né? A mais velha guarda até a mais jovem guarda, vamos dizer assim. E que bom, né? Eu acho que nós podíamos, talvez, fazer uma salva de palmas, assim, para essa história viva, rica, né? Da nossa área, né? Dos nossos grupos institucionais e de todas as interações e mudanças, né? Que fomos instituindo até aqui, torcendo com as palmas que a gente siga instituindo novas, né? Cada vez melhores. Muito obrigada, gente. Para mim, assim, foi super leve. Eu, quando vinha para cá, pensei, meu Deus, o que virá, né? E obrigada, Carlos, você me deixou bem à vontade. Eu até pensei que iam ser... Ele disse, eu acho que não vai ter muitas perguntas, talvez eu faça uma grande pergunta e deslanche, mas eu estava naquela expectativa, porque entrevista, em geral, a gente fica picotando várias searas, né? Mas me senti muito bem, né? Obrigada, tá? E desculpa por ter falado tanto, enfim, né? E se tiver mais tempo, outra hora, eu me disponho. De minha parte, foi muito bom, né? Muito obrigada. Só tenho a agradecer também, acho que a fala ficou do tamanho certo, né? E quero deixar um recado aqui que no ano que vem seguimos, então, já estamos aí no dia 9 de dezembro, acredito. Não sei se haverá outro evento da SBank online, né? Mas, de minha parte, é uma espécie de encerramento do projeto Histórias de Vida, Educação e Ciências nesse ano, né? E o ano que vem a gente retorna, certamente, e reforçando que o projeto segue em parceria com a SBank para outros momentos como esse. Então, Carlos, muito obrigado. eu acho que, já que você falou que é final de ano, né? Um Feliz Natal, né, para todos nós, um bom ano, Verdade. Uma boa passagem, né? E que o ano seja cada vez melhor do ponto de vista também das arquiteturas políticas, Sociais, enfim, né? Educacionais. E, principalmente no campo da educação. E, isso. Jaqueline, vamos lá, né? Não nos abandonemos, não me abandone também, hein? Não, de jeito nenhum. Tá bom? Palmas, então, gente. Muito obrigado, professoras, professores que estiveram presentes. E, Lenir, muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Tchau. Amém. Tchau. Até a próxima. Carlos, vai ser disponibilizada essa gravação? Sim, ficará disponível, né, no canal do projeto Histórias de Vida, Educação e Ciência no YouTube.